Canal 100% Matemática, com o professor Jorival, vídeo aula 22. Na aula de hoje, veremos progressões geométricas. Progressão geométrica, ou PG, sequência que necessita de fórmula para sua resolução, onde o quociente entre dois termos é sempre uma constante da multiplicação. Progressão geométrica, ou PG. Temos esse exemplo aí visto na aula de sequências. 3, 12, 48, 192. Ou seja, do primeiro termo para o segundo termo, a gente sempre vai multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12 vezes 4, 48 vezes 4, 192. Então, a razão é sempre a mesma. Nessa sequência, a razão será sempre o 4. Fórmulas. Fórmula para se descobrir se a sequência é ou não uma PG. A2 igual a raiz quadrada de A1 vezes A3. Aqui nós temos a fórmula para se descobrir se a sequência é ou não uma PG. Isso aqui é uma média geométrica. Aí nós escolhemos três termos, A1, A2, A3. O termo do meio fica isolado e os outros dois dentro de uma raiz de índice 2, ou seja, uma raiz quadrada. Fórmula para descobrir a razão da PG. Q igual a 2 dividido por A1. Fórmula do termo geral da PG. A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Fórmula do produto dos termos de uma PG. Pn igual a 1 elevado a n vezes q elevado a n, que multiplica n menos 1, dividido por 2. As fórmulas da soma dos termos de uma PG finita. Sn igual a n vezes A1, onde temos uma PG finita e de razão igual a 1. Sn igual a 1, que multiplica q elevado a n menos 1, dividido por q menos 1. Uma PG finita e de razão diferente de 1. Soma dos termos de uma PG infinita. Soma infinita igual a 1 dividido por 1 menos q, ou simplesmente a soma. Igual a 1 dividido por 1 menos q, de uma PG infinita de razão maior do que 0 e menor do que 1. A soma infinita é igual a infinito, ou simplesmente soma é igual a infinito, de uma PG infinita e de razão igual a 1. Soma infinita é igual a infinito, ou simplesmente soma é igual a infinito, de uma PG infinita e de razão maior do que 1. Então, temos aqui todas as fórmulas. Aí temos uma sequência A1, A2, A3, até chegar no enésimo termo. Agora, significado. Nessas fórmulas temos A1. O que significa A1? Primeiro termo. A2, o significado. Segundo termo. O significado de A3, terceiro termo. AN, o enésimo termo. Q, a razão. N, número de termos. PN, produto dos N termos. Sn, soma dos N termos. Então, temos todas as fórmulas, já falei cada uma das partes que temos aí. Aí temos essas duas sequências, esses dois exemplos aí, vistos na aula sobre sequências. Então, primeiro exemplo, 3, 7, 11, 15, 19, 23. Nós já sabemos que dará errado pela última aula, que isso aqui não será uma PG. E o segundo exemplo, 3, 12, 48, 192. Então, a primeira fórmula. A2 igual a raiz quadrada de A1 vezes A3. Quem é A1? 3. E o terceiro termo? 11. 3 vezes 11, 33. Raiz quadrada de 33, 5,74 e assim por diante. E o segundo termo aqui vale 5,74? Não. O segundo termo aqui vale o 7. Então, a sequência acima não é uma PG. Não é uma PG. Agora, resolveremos a segunda sequência, ou seja, esse segundo exemplo aqui. Pegamos a mesma fórmula para descobrir se a sequência é ou não uma PG. A2 igual a raiz quadrada de A1 vezes A3. Quem é o primeiro termo? 3. Quem é o terceiro termo? 48. Então, 3 vezes 48. 144, a raiz quadrada de 144, 12. O segundo termo aqui nessa sequência é o 12. Na sequência acima, o segundo termo é o 12, então a sequência acima é uma progressão geométrica. Então, copiei tudo aqui, só mudei
a maneira de colocar, vamos representar a mesma fórmula das maneiras. O que nós temos aí? Na fórmula para descobrir se a sequência é ou não uma PG, nós precisamos de 3 termos. Aqui na primeira vez eu usei A1, A2 e A3. E a gente sempre coloca o termo do meio sozinho. Então agora eu peguei A2, A3 e A4. O termo do meio é o A3. Então nós temos A3 igual a raiz quadrada de A2 vezes A4. Quem é o segundo termo? 12. E o quarto termo? 192. 12 vezes 192, 2.304. E a raiz quadrada de 2.304, 48. Ou seja, o terceiro termo é o 48. Estou mostrando com a mesma fórmula, usando outros valores, outros termos, que essa sequência é uma PG. Então, vamos calcular a razão agora. A razão é a divisão de 2 termos consecutivos. Então, coloquei aqui A2 dividido por A1. Quem é o segundo termo? 12. E o primeiro termo? 3. 12 dividido por 3, 4. Então, a razão vale 4. Aí, coloquei um na frente do outro. E se mudarmos, eu coloquei A2 dividido por A1. Mas tem que ser assim? Não, tem que ser 2 termos consecutivos. Então, aqui eu tenho o terceiro termo dividido pelo segundo e o quarto termo dividido pelo terceiro. O terceiro termo vale 48, o segundo 12. 48 por 12, 4. E aqui o quarto termo, 192. E o terceiro, 48. 192 por 48, 4. Então, independente de quais termos eu pegar, desde que sejam consecutivos, a razão tem que ser a mesma. Então, Q é igual a 2 dividido por A1, Q é igual a 3 dividido por A2, Q é igual a 4 dividido por A3. Se continuasse, A5 dividido por A4, A6 dividido por A5, assim por diante, até o último termo dividido pelo penúltimo termo. E no caso, sempre daria 4. A razão da PG acima vale 4, ou seja, multiplicando-se o termo com a razão, chegamos no próximo termo. Então, temos A1 vezes Q, ou seja, 3 vezes 4, 12, que é o segundo termo. Não, A2 vezes Q, o 12 vezes 4, 48, que é o terceiro termo. Então, A3 vezes Q é igual a 4, A4 vezes Q, que é igual a 5. Agora, continuando com a mesma sequência, temos a razão igual a 4. Agora, a fórmula do termo geral. A fórmula para descobrir o último termo, o termo que nós quisermos. Então, nós temos a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Quem é a n? O último termo, é o enésimo termo. No caso aqui, estamos querendo o quarto termo. 1, 2, 3, 4, para ver se a fórmula está certa. Quem é a n, então? O quarto termo, n, vale 4. A1, primeiro termo, vale 3. A razão, q, vale 4. N, esse n é essa mesma letra, n. Então, se aqui vale 4, aqui também vale 4. Menos 1. Então, 4 menos 1, 3. 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4, 16, 64. 64 vezes 3, 192. Peguei e fiz usando a mesma fórmula, só que a partir de outros termos. Aqui eu comecei com o primeiro termo, aqui com o segundo, aqui com o terceiro. Bem, se aqui é o primeiro termo, 1, então aqui n menos 1. Se aqui começou com o segundo termo, então n menos 2. Se aqui começou com o terceiro termo, então n menos 3. Então vamos pegar a segunda coluna aqui, do mesmo jeito. Quanto vale n? 4, porque são 4 termos. Então A4 igual ao segundo termo, 12 vezes a razão 4 elevado a 4 termos menos 2. 4 menos 2, 2. 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 16. 12 vezes 16, 192. Vamos para a terceira coluna. A n igual a 3 vezes q elevado a n menos 3. Então, a n, o quarto termo. O terceiro termo vale 48, vezes a razão vale 4. O número de termos 4 menos 3. 4 menos 3, 1. 4 elevado a 1, 4 vezes 48, 192. Então, achamos a razão igual a 4.
Temos agora o produto de N termos, de quantos termos nós quisermos. Aqui eu estou colocando o produto dos 4 termos que já estão visíveis. Então, P, 4. Quanto vale A1? A1 é o primeiro termo, 3. E N? N vale quantos termos são esse N? N, N, N. Então, tudo 4. Então, 3 elevado à quarta potência. A razão também vale 4. E aí o N, 4 vezes N menos 1, ou seja, 4 menos 1, dividido por 2. Então, 4 menos 1, 3. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. E agora? Temos duas potências, 3 elevado à quarta e 4 elevado à sexta. Então, 3 elevado à quarta, 3, 9, 27, 81. E 4 elevado à sexta, 4, 16, 64, 256, 1024, 4096. 81 vezes 4096, 331.776. Ou seja, se não lembrar também, sai multiplicando 3 vezes 12, vezes 48, vezes 192, que é igual a 331.776. Este vídeo chegou ao fim, obrigado por assistirem, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Até a próxima aula.